Tá começando mais um Chablau. Eu sou a Thay Chagas e eu tô muito bem acompanhada hoje. Essa pessoa tem uma das profissões mais importantes do país, tá? Sabe de quem eu tô falando? Jessi, bem-vinda! Tudo bem? Gente, tô muito feliz de estar aqui, muito empolgada pro nosso papo hoje. Eu também, tô empolgada e curiosa. Porque você é bióloga, eu acho que você é professora, porque uma vez que você é professor, você não deixa de ser, né? Exato, eu também acho. Super. Então você é professora, influenciadora, dentre diversas outras coisas que você trabalha ali. Como que você classifica a sua profissão hoje? Se alguém pergunta pra você, com o que você trabalha? Hoje eu falo que eu sou criadora de conteúdo, né? Quando alguém me pergunta assim de imediato. Mas quando eu tenho a oportunidade de aprofundar, eu falo, sou professora de biologia, bióloga de formação, tenho mestrado em biologia. Aí eu vou aprofundando, né? Mas assim, de cara, hoje eu falo que eu sou criadora de conteúdo. Acho que também porque eu me apropriei dessa profissão, sabe? Assim, à medida que as coisas foram acontecendo, depois de ter passado pelo programa, eu entendi que isso era meu novo trabalho. Então, agora eu gosto de assumir também que sou criadora de conteúdo. Então, vamos começar lá pelo comecinho, onde as pessoas não tinham muito acesso ao que estava acontecendo na sua vida. Como que você chegou até a biologia, escolheu a biologia e escolheu lecionar também, né? Porque não necessariamente você precisaria disso escolhendo a biologia como profissão. Sim, eu acho que… Eu sempre falo que a veia de influência, ela sempre existiu dentro de mim. Porque eu dava aula, sou professora, né? Então, esse lugar do professor, ele de fato é o lugar do influencer. Porque eu acredito muito que uma das primeiras influências que a gente tem na vida vem dos professores. Então, eu me tornei professora por conta de uma professora que eu tive, né? Lá ainda no 7º ano do ensino fundamental, na minha época nem era ano, era série ainda, né? Eu tive uma professora de ciências e eu ficava intrigada com aquele conteúdo, era muito interessante. E aí um dia eu perguntei, professora, qual faculdade você fez? Que eu acho que eu vou querer fazer isso também. Ela falou, fiz ciências biológicas. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E eu coloquei na minha cabeça, beleza, eu vou fazer ciências biológicas. E aí daí pra frente decidi que eu queria ser bióloga, entendi, comecei a pesquisar sobre tudo que aquilo representava, o que significava, o que eu podia fazer, e aí fui. E aí quando eu tive a oportunidade de acessar o nível superior, eu escolhi biologia. E você também é muito ativa para falar sobre temas ambientais e de sociedade. Você sempre foi assim, desde criança? Ou você aprendeu ou conheceu alguém que te inspirou com isso? Eu sempre fui assim, é muito curioso. Porque na minha família, no geral, não tem ninguém que é muito assim, ativista, que gosta de estar na frente das coisas, que gosta de falar. Mas eu já nasci com essa personalidade, assim, de querer estar em evidência. Então, assim, desde a escola, eu sempre fui representante de turma. Quando eu tinha, quem quer ser? Eu já levantava a mão. Ia pra votação, às vezes nem ganhava, mas me colocava à disposição. No ensino médio, eu fiz parte do Grêmio Estudantil da escola, fui envolvida com essas organizações estudantis, Uni, UBS, sempre tive ali participativa nesse contexto. Quando eu fui para a faculdade, entrei no nível superior, já fiz parte do centro acadêmico, depois virei presidente do centro acadêmico da minha faculdade também. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa que gostei de ser líder, sabe? De estar ali na frente, de colocar a voz e ir pra frente, falar mesmo. Então, eu acho que essa personalidade já estava ali dentro de mim mesmo. Sempre. Quanto tempo você viveu dentro das salas de aula? 6 anos. Eu comecei a dar aula no estágio da faculdade, que aí quando você está quase no finalzinho, você tem um estágio lá, obrigatório, que você precisa fazer para concluir. Eu comecei a dar aula ali, naquele momento. E no início, nunca foi um desejo, assim, dar aula não era algo que eu desejava mesmo. Quando eu decidi ser bióloga, eu acho que o que mais me pegava na biologia era esse lugar da aventura, sabe? De ir para campo, fazer pesquisa, descobrir coisas no meio do mato. Isso que me atraía. Só que quando eu comecei a entender que biologia não era uma das profissões mais bem remuneradas no contexto geral, eu falei, cara, e agora? Como que eu vou ganhar dinheiro? Só que eu fazia licenciatura e bacharelado. Então, com a licenciatura, eu podia já começar a dar aula e começar a ganhar um dinheirinho dando aula. Então, o que eu fiz? Eu fiz o estágio obrigatório e aí eu fui entendendo que talvez também tinha perfil para dar aula, também tinha didática, também poderia ser professora. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aula. Depois disso, eu fui para uma escola pública lá na minha cidade, na cidade que eu morava antes. Dei aula na rede pública por 3 anos. E aí, fui para a rede privada, dei aula mais uns 2 anos e meio, mais ou menos. Mas, juntando tudo isso aí, fiquei 6 anos em sala de aula. É bastante tempo. Bastante tempo. Adquiri até um calo na minha corda vocal nesses 6 anos de sala de aula. Você acredita?
Aí e eu a fico galera pensando, achando que só cantores que tem nossa, problema gente, nas cordas imagina. vocais. Aí eu fico pensando, os professores que dão aula há mais de 20 anos, gente, muitos nunca sequer fizeram um exame desse pra entender como que tá Sim. as cordas vocais. E olha que eu descobri isso, tipo assim, por uma coincidência. Fui fazer um exame pra minha rinite, que eu sou riniter. Eu também. Fui fazer um exame pra rinite e descobri o calo. E aí eu falei, gente, um calo que foi desenvolvido por conta de 6 anos só em sala de aula. Imagina essa galera que dá aula há 20, 30 Com anos. certeza. Às vezes Gente, não consegue dar. Eu tive vários professores que davam aula há muitos anos, e daí eles chegavam e passavam uma tarefa e já falavam, ó, hoje eu não consigo falar, e é isso. Só que pro professor isso eu acho que é a pior coisa, porque Exato. além dele trabalhar falando, os alunos entendem aula vaga, né, quando ele fala isso. E aí pronto, e aí como que ele controla se ele já não tem voz e tal. E aí falando em alunos, qual que foi a sua maior dificuldade, assim? Porque a gente sabe que o interesse geral no Brasil, das pessoas, principalmente em sala de aula, não é dos maiores, né? Tem os alunos mais Sim. dedicados, tem a média e tem a galera do fundão, que dá Sim. muito trabalho. Qual que foi a maior dificuldade pra você eu nesse acho contato? que pra mim foi a minha idade. Porque quando eu entrei em sala de aula, eu tinha 20 anos. Então, a minha primeira turma, como estagiária ainda, já foi um desafio, assim. Porque eu era muito nova. Eu fiz estágio no noturno. Então, aí você já vê que a maior parte dos alunos já são alunos que têm mais de 18 anos. São alunos que já são mais velhos. Então, muitas vezes, eu tinha alunos que eram mais velhos que eu. E aí, eu insegura, recém-formada, chegando ali pra tentar adquirir o mínimo de respeito possível dos alunos. Sendo uma mulher também. Muitas vezes, os alunos que estudam à noite, majoritariamente, são homens, né? Por conta dessa questão. Eu sempre entendi essa logística, né? De que muitas vezes os meninos, eles abandonam a escola mais do que as meninas, né? Isso é estatístico. Então, à noite, sempre tinha mais meninos do que meninas. Porque quando eles voltam a estudar à noite, porque trabalham durante o dia. Então, tinha todas essas questões, né? Que podiam envolver ali. Então, para mim, a pior parte foi isso. Fazer com que os alunos entendessem que mesmo eu sendo jovem, eu era a professora. Então, existia também esse lugar do respeito. E ganhar também esse espaço para que eles quisessem assistir minha aula. Então, acho que por isso também, quando eu lembro, né, das minhas relações com os meus alunos, sempre foi num lugar muito positivo. Eu sempre tive os alunos muito próximos, porque eu fui entendendo como que eu poderia utilizar essa minha juventude para estar mais próxima deles. Mostrar, olha, gente, eu sou aqui da mesma idade que vocês, eu posso ser um pouco mais rígida durante a aula, mas a gente pode ser amigo. E a gente pode falar sobre outras coisas também. Então, eu fui ganhando esses alunos dessa forma, sabe? Mas o maior desafio, com certeza, foi esse. Verdade. E você tinha alguma técnica durante as suas aulas didáticas, assim, pra reter a atenção dos alunos? Tinha, eu fazia acordos com eles. Eu sempre gostei de usar o quadro, mas eu nunca gostei de escrever texto. Eu gostava de fazer esquemas, porque eu achava que aquilo me ajudava a explicar o conteúdo e para eles já terem também um material mais direcionado. Porque, né, quer queira, quer não, no final do bimestre o que conta é a nota que tá ali na avaliação, que eu acho que é uma coisa que a gente tenta quebrar no sistema até hoje, Sim. que é essa nota Prova, né? de prova, né, que na verdade não avalia de fato o aluno. Mas eu sempre tive esse acordo com eles. Galera, enquanto eu estiver passando ali o meu esqueminha no quadro, conversa o que vocês quiserem. Falem mal de quem vocês quiserem, contem a fofoca que vocês quiserem. Mas na hora que eu falar, vamos lá, vamos lá. E assim, uma aula de 50 minutos, eu não falava 50 minutos, sabe? Eu falava, sei lá, 20 minutos direto. Então eu falava, gente, são só 20 minutos que eu quero atenção, vamos nessa? E aí eu sempre conseguia, sabe? Então eu entrava na sala, eu tinha também uma dinâmica de cumprimentar um a um. Eu gostava de fazer isso, sabe? Entrar na sala e aí andando pelas cadeiras, olhando no olho Legal. deles, falando, e aí, como tá? Tá tudo bem? Me fala como você tá, o que aconteceu? Então, assim, eu sempre tive essa relação de proximidade mesmo, pra deixar eles bem à vontade, pra eles entenderem que tava tudo bem no momento que eu pedisse silêncio, pra que não virasse uma coisa mais complexa, Chata, né? sabe? Mas eu sempre tive, no geral, uma relação muito boa, assim, com os meus alunos. Sempre tive muito carinho. Até hoje, inclusive, que eu já tô fora da sala de aula há 3 anos, eu recebo mensagem até hoje de aluno que eu peguei lá no 6º ano do ensino fundamental, que agora tá indo pra faculdade, que agora tá, sabe, entrando no ensino médio, falando, Sim. mandando mensagem. Ai, eu lembrei daquela aula que você deu, sabe, muito Que tempo legal. atrás.
Então isso é muito legal. Eu sinto falta, sabia? Nesse sentido, eu sinto muito falta. Da sala de aula. A única coisa que eu falo, assim, da sala de aula é que a relação com os alunos é uma coisa que realmente eu sinto falta, sabe? É óbvio, eu não sinto vontade de voltar para a sala de aula num contexto administrativo. Porque a gente sabe que no Brasil a profissão não é valorizada, os professores não são bem remunerados, não tem qualidade, não tem recurso. São várias, né, questões nesse contexto mais administrativo, mas quando se trata da prática, que era estar ali, me relacionando com os alunos, falando sobre as coisas que eu entendi ao longo da minha vida, porque eu acho que o professor também tem esse papel, sabe? De transformar, de tornar esses indivíduos mais críticos. Então, assim, isso eu sinto falta. Porque eu sempre acreditei que, pra gente mudar a nossa sociedade, trabalhar na base é o melhor caminho. Porque é uma cabeça que tá em construção, sabe? Uma coisa é eu tentar mudar a cabeça de uma criança de 5 anos, que às vezes eu nem vou conseguir. Agora, tenta mudar a cabeça de um adulto, né? É muito mais complexo. Então, eu sempre entendi que a base é o melhor lugar para você transformar, sabe? Então, hoje, estando na internet e tendo contato com gente de todo tipo de lugar do país, de idade, sabe? Várias questões, então eu sinto que é mais difícil. Então, eu sinto falta dessa relação mesmo de proximidade com os meus alunos. A sua relação hoje, ela ainda existe, mas ela é mais digital por conta da sua profissão. O máximo é uma mensagem ali no direct e pronto. Isso. A gente vai chegar nesse assunto, mas você falou que adorava ser líder. Você gostava de ser líder na sua vida. E aí, a gente não tem como falar sobre o BBB, né? Que o clássico líder vem do Big Brother. Como que foi esse caminho para chegar lá? Foi, de repente, a precariedade da profissão que fez com que você estivesse ali? Ou não? Você queria mostrar de uma outra forma pro mundo? Olha, pra falar a verdade, assim, a minha relação com a educação e a minha ida pro BBB não tem, tipo, uma conexão. Exato, assim, não foram esses motivos que me levaram. O BBB, eu acho que ele entra muito mais num lugar de sonho, sabe? Assim, eu assisti o BBB desde o número 1. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Eu já adorava assistir o programa. Eu lembro dos primeiros BBBs, dos primeiros participantes. Eu lembro da época da Sabrina Sato, que ela tinha roupinha. Eu falava, mãe, por favor, compre essa roupinha aqui, a meia colorida, sabe? Essas coisas que marcaram mesmo, assim, a minha memória. Então, eu sempre tive muita vontade. Mas quando eu comecei a ser mais jovem, mais adolescente, assim, a minha mãe, ela tinha muita vontade de participar também. Então, eu inscrevia a minha mãe. Então, essa relação com o BBB, ela vem muito antes da minha formação, de ser professora, do que eu queria fazer na vida. Vem, assim, de fato… É paralelo. Exato, da minha vida. Ele foi caminhando junto. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, mãe, agora chega, não vou te escrever mais, agora eu vou me inscrever. Sua mãe chegou a alguma etapa? Nunca, nem finalizava as inscrições, porque é isso, né? O formulário é gigante, são mais de 90 itens para você responder, às vezes são boxes, assim, de, sei lá, 2 páginas, sei lá, 1.200 caracteres pra você preencher. Então, era muito complexo. Eu começava a preencher, não mãe, cansei. Mais. Depois a gente continua. Aí, fechava a inscrição, nada acontecia. Ou, às vezes, faltava gravar um vídeo. Aí, minha mãe ia lá, gravava, eu gravava o vídeo pra ela, mas aí eu não subia o vídeo. Então, assim, nunca terminei de verdade uma inscrição pra ela. Mas aí, quando chegou a minha vez, eu falei, tá, agora vai ser eu. E aí, eu comecei a me inscrever. Só que, assim, muito jovem também, 19, 20 anos, 21. E aí, nesse meio caminho, eu também comecei a estudar, né? Fui fazer faculdade, decidi fazer biologia. Não queria ser professora, mas aí, à medida que o tempo foi passando, eu entendi que esse era o caminho mais viável naquele momento. Aí, comecei a dar aula, entendi que, tá bom, eu sirvo para esse serviço aqui também, eu consigo dar aula. E aí, eu fui entendendo que também era um lugar que eu podia estar. Mas o BBB caminhava ali paralelo. Porque, no fundo, eu nunca acreditei que isso fosse possível, né? Eu nunca acreditei que um dia eu pudesse estar ali. Então… Foi mesmo esse negócio, assim, sei lá, de vida, né? Tipo assim, era pra ser. Era pra ser. Antes da gente entrar nos detalhes sobre a casa, eu queria saber se você se confinaria de novo por 3 meses em um lugar que você não conhece ninguém. Ai, eu não sei, eu acho um pouco difícil, sabe? Eu acho que assim, entendendo, por exemplo, um BBB da vida, hoje talvez eu conseguiria ir de novo, sabe? Assim, porque agora eu já sei como é estar ali dentro, eu já entendo mais ou menos como funciona, então talvez eu conseguiria me posicionar melhor em determinadas situações.
Mas pensando em um outro tipo de reality que seja mais ou menos esse perfil, talvez não sinto que eu consiga, sabe? Por todos esses motivos. Porque eu nunca estive ali, porque essa loucura do confinamento também mexe muito com o psicológico. Eu não sei se, tipo, estaria pronta psicologicamente falando também. Então, hoje em dia, eu não sei se eu voltaria. Qual foi a sua primeira expectativa no primeiro dia de ao vivo, assim, da casa? Gente, não, é um dia de euforia total. Você não sabe exatamente o que você tá fazendo ali. Você ainda fica, será que isso é real? Será que eu tô, sei lá, uma pegadinha intrusivo, um sonho que eu tô achando que eu tô vivendo e não é verdade. Então, o primeiro dia tem essa euforia, sabe? Assim, não dá pra entender muito bem. Eu não conseguia. Nossa, Tadeu falou meu nome. Meu Deus, Tadeu falou meu nome. Tipo, tudo era muito incrível, tudo era muito, sabe, assim, espontâneo. Então, eu acho que no primeiro dia não tem muito, assim... entendi. Eu acho que eu fui entender de verdade, acho que na segunda semana, quando eu passei pelo meu primeiro paredão. Que aí dá um choque de realidade. Por aí, você tá aqui mesmo e você pode sair amanhã. Aí, respira e aí começa a tentar tudo de novo. Dá uma sensação de mundo paralelo, porque você entra ali e você, teoricamente, sabe que tá todo mundo te vendo. Só que quando você entra ali, você não vê ninguém te vendo. Exato. E aí você fica... Putz, será que me conhecem? Será que não me conhecem? Será que tá dando certo? Será que eu tô me cancelando? Tem todas essas sensações? Todas essas questões, elas vêm. E eu acho que, principalmente, esse lugar de como a nossa cabeça entende o que é o confinamento, né? Porque, cara, dentro da casa... Por exemplo, eu acho que na segunda semana, eu já não me lembrava que existiam câmeras. A gente sabe, mas assim, não é uma coisa que a gente se lembra o tempo todo. Muitas vezes você tá vivendo a sua vida e aí você escuta o barulho da câmera mexendo e você fala, nossa, realmente, esqueci, né? Tem uma câmera aqui. Mas assim, no geral, a sua mente entra num universo literalmente paralelo que você vive aquela realidade, que aquela é a sua única realidade possível e que cada pessoa que sai daquele espaço é como se a pessoa tivesse morrido. Sabe? A gente começa a pensar na pessoa num lugar de luto, sabe? De Tipo, saudade. Nossa, fulano saiu. Alguém apertou o botão, meu Deus, parece que essa pessoa cometeu um suicídio. Sabe essas sensações de luto mesmo que a gente sofre? Porque a gente entende que aquela é a única realidade possível. E aí parece que assim, se eu sair agora... O que eu vou fazer agora da minha vida? Tipo assim, é tipo o fim, sabe? Se eu sair agora, é o fim da minha vida, acabou. Você nem tem noção de como tá o mundo lá fora, né? Não faz nem ideia. Só que é isso, a virada de chave também, quando você sai, é muito rápida. Você sai e você fala assim, nossa, peraí, essa que é a minha vida, isso aqui que é a realidade, sabe? Sim. Então, é muito louco isso, é muito louco. E a sua edição foi a primeira pós-pandemia, não foi? É, assim, ainda pós assim, não tava, tinha acabado 100%, mas 2022 foi o ano mais flexível que a gente teve de todos os anteriores. Exato. Dava um medinho de entrar e do nada o Tadeu aparecer e falar, galera... Tá todo mundo em casa de novo. Exato, dava todo dia, né? Assim, eu particularmente, eu sempre avaliava o palco durante os shows. Porque aquilo dava um panorama, se tava melhor ou se tava pior. Porque assim, no primeiro show era tipo um aquário. A banda toda fechada num aquário do lado de lá. Só que à medida que o programa foi avançando, o aquário foi ficando cada vez menor. Tiraram a parte de cima, tiraram a barreira, tiraram lá, deixaram só um negocinho pra pessoa não passar. Então, assim, eu senti que foi aliviando. Isso, em algum lugar, me dizia, tá tudo bem, as coisas lá fora estão ficando melhores e aqui dentro a gente vai conseguir também relaxar. E ainda mais porque é isso, né? A gente, por mais que, por exemplo, eu não tinha filho, não tinha relacionamento, não tinha nada nesse sentido muito próximo, só a minha família, eu sentia menos. Mas eu ficava pensando, a galera que tinha filho, a galera que tinha um marido, uma mulher... É uma outra relação, né? Não consegue desvincular de verdade. Como eu sabia que era minha mãe, era minha irmã, que são relações que não são tão íntimas assim, que não são tão, sabe, desse lugar mais do... faz parte da minha rotina todos os dias ali. Eu acho que eu conseguia desconectar um pouco, então eu ficava mais aliviada. E era até melhor, porque eu acho que quando a gente também não consegue desconectar do daqui de fora, bagunça muito a nossa cabeça lá dentro. Porque a gente não se entrega pro jogo pra viver intensamente o que aquilo propõe, porque a gente tá muito preocupado com quem tá do lado de fora, sabe? Então eu tentava, tipo, pensar, tá tudo bem, não tá acontecendo nada com ninguém lá fora. E às vezes eu tinha uns sonhos muito loucos, assim, com a minha família ou com alguém. Aí eu ia no raio-x de manhã e falava, gente, tá tudo bem aí?
Ninguém ia me responder. Tá tudo bem, espero que sim, sonhei isso, não sei o quê. Mas era isso, descarregava ali no raio-x, que eu sabia que era aquele momento de ter o contato direto com as pessoas e saía. E voltava pra realidade. Pra realidade. Recentemente, a gente teve o caso da Vanessa Lopes, que ela teve uma dissociação da realidade. Teve algum momento lá dentro que você achou que você tava, tipo… Será que eu tô fora de mim? Ou essa é a realidade mesmo? É o que tá acontecendo? Eu acho que dissociação eu nunca senti. Mas uma coisa que eu sentia muito era como as minhas emoções ficaram diferentes lá dentro, sabe? Primeiro no sentido de que era impossível sentir uma coisa por vez, assim, sabe? Em um mesmo dia a gente ficava triste, feliz, com raiva, com sede, com fome. Tudo o que podia acontecer no mesmo dia você sentia. Então você não conseguia distinguir muito bem que sentimento que eu tô sentindo, sabe? Parecia que ficava tudo muito misturado. E outra coisa também que mexeu muito comigo é que, assim, as 2 primeiras semanas de programa, principalmente, eu fiquei extremamente emotiva, assim. Eu já sou uma pessoa que chora com facilidade, assim. Eu sou uma pessoa emocionada mesmo. Assim, na vida, eu sempre fui chorona. E dentro da casa, isso se potencializou, assim, 1000 vezes mais. Tanto que eu sou uma das pessoas que mais chorou dentro da casa, né? Mas acho que essas coisas, assim, que eu senti, sabe? Como o nosso cérebro funciona, como que o nosso psicológico sente. Mas, assim, dissociação, eu sinto que não. E é possível criar estratégias lá dentro? Você acha que funciona? Ou não passa de uma ideia que uma hora você vai ver que não é realidade? Gente, assim, ó… Eu particularmente, acho que é impossível, sabe? Assim… A gente, principalmente na perspectiva de quem assiste aqui de fora, que fala… Ai, se eu tivesse lá dentro, eu ia fazer não sei o quê. É que você perde um pouco da noção do que tá acontecendo, né? E não faz nada do que falou. Justamente por isso, porque, gente, quem tá vivendo lá dentro não tem a mesma perspectiva de quem tá vivendo aqui fora. Por que quando acaba o programa, as pessoas perguntam… Ai, mas você não viu que fulano tava fazendo isso? Não. Porque a gente não vê. A nossa visão, ela é baseada única e exclusivamente no que os nossos olhos conseguem ver. E se a gente não tá nos espaços, e às vezes a gente até tá e não consegue enxergar. Porque é isso também, as relações, elas vão se construindo de várias formas diferentes. Então, às vezes, o público tá enxergando uma relação tóxica que pra gente é a melhor relação que a gente tem, sabe? E às vezes o público tá vendo uma relação péssima e que ali dentro é o único apoio psicológico que a gente pode ter, sabe? Então, assim, são várias camadas. E eu sempre falo que o BBB é um programa que acontece em muitos universos diferentes. Quem assiste o pay-per-view vai ver um programa. Quem assiste a edição vai assistir outro. Quem vê pelo Instagram vai assistir outro. Quem acompanha no Twitter, cada uma dessas bolhas acompanha um Big Brother diferente. São várias linhas de um mesmo programa, sabe? Então, assim, essas perspectivas, elas são muito diferentes. Por isso que quando a gente sai, tem gente que ama a gente, tem gente que odeia, tem gente que acha que a gente arrasou, tem gente que acha que a gente foi planta. Tem gente que, sabe? Então, tem esses paralelos. E BBB é isso, gente. Não tem como. Por mais que você tenha uma estratégia, talvez você vai chegar lá dentro e não vai conseguir. Então, eu particularmente acredito que é impossível, assim. Mesmo uma pessoa que seja extremamente centrada, em algum momento ela vai, sabe? Ela pode até voltar depois, mas ela vai. Porque é impossível você conseguir manter uma linha, se você ser exatamente aquela pessoa extremamente… Não, em algum momento você desliza. Pode até não ficar visível, assim, pra quem tá lá dentro ou pra quem viu isso aqui fora. Mas em algum momento muda, sabe? Não tem uma pessoa que eu tenha conversado até hoje, que tenha participado do BBB, que tenha dito assim… Ficou 100% sã. E fiz exatamente o que eu me propus. Não, é impossível. Não tem como, né? Não tem como. E vale lembrar que a edição, ela é um pouco mais sensacionalista, porque ela precisa te prender ali, ela precisa mostrar as redes sociais, então você não precisa nem falar, né? Qualquer coisa vira um clickbait lá e vira uma nova história. Um corte de 2 segundos, fora de contexto. Vira acaba um negócio, com a vida da pessoa. Elimina a pessoa no próximo paredão e ela nem fez de fato aquilo que tá sendo mostrado. Tirando as partes legais do programa, que é a visibilidade, as coisas que vocês conquistam depois, as amizades, quais que são as piores, assim, que você fala, putz, talvez isso me fizesse repensar? Eu acho que hate é o número 1, assim. É uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas quer ir mesmo? Quer ir mesmo? Porque eles vão falar, ai, meu sonho é BBB. Tá, mas tem que pensar que quando você sair, tem um monte de gente que vai te amar, mas tem, assim, uma parcela gigantesca de pessoas que também, por nada, vão te odiar. Isso aconteceu com você? Nossa, demais. Até hoje eu recebo hate. Assim, e já faz tempo. 3 anos. Então, assim, é isso, né? 3 anos depois e ainda tem gente que vem aqui falar sobre uma coisa que aconteceu, sei lá, sabe, aleatoriamente lá na minha edição. Então, eu acho que a pior parte de todas é essa. E aí, eu falo isso com as pessoas que querem entrar, que é nesse sentido, você tem que ter coragem mesmo. Porque, assim, independente da sua performance dentro da casa, se o público vai gostar ou não, sempre vai ter gente que vai te atacar aqui fora. E
as pessoas da internet, elas vão te atacar por nada. Sabe, se você faz bom, vai atacar. Se faz ruim, vai atacar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que, principalmente nessas últimas edições, a gente tem visto é não colocar tanta expectativa na repercussão que o BBB possa gerar. Porque, assim, na minha edição, eu acho que talvez tenha sido uma das últimas que a galera que passou ainda conseguiu alguma coisa com essa visibilidade, seja mudança de vida financeira, seja visibilidade na prática, porque se a gente acompanha as últimas 3 edições, a galera sai, muitas vezes não ganhou seguidor, muitas vezes não fecha trabalho com nenhuma marca. Às vezes perdeu o pouco que tinha. Muitas vezes sai devendo, porque, gente, infelizmente, quando você se torna uma figura pública, um monte de gente fica consumindo o seu conteúdo. E aí as famílias ou as equipes, que alguns já deixam, tem que administrar isso. E isso, para administrar, precisa de dinheiro. E aí tem gente que já entra lá sem ter R$1 no bolso, sai devendo, entendeu? Sim. Então tem essas coisas também. Então, por isso que eu acho que, assim, vale a pena analisar também e não criar, talvez, tanta expectativa ou pensar em outra estratégia para que isso não se torne um problema, sabe? Porque é isso, eu tô falando aqui, eu posso falar por mim mesma. Quando eu saí, eu devia uma grana de gente que cuidou das minhas redes sociais. E assim, a minha sorte foi que eu ganhei dinheiro lá dentro da casa ainda. Eu ganhei prêmios que me deram grana para pagar. Mas e se eu tivesse saído sem nada? Se eu tivesse saído como muita gente sai, entra lá, não ganha nenhuma prova, não ganha nenhum prêmio, não ganha nada, sai. Vai sair como? Sem Entendeu? nada. Então, eu acho que tem essas coisas assim que o BBB parece que é só o lado incrível, maravilhoso, mas tem umas coisas que a gente precisa olhar também, Pesar, sabe? né? Exato. Mudou mesmo, assim. A TV já não é mais como era antes. Então, de repente, você contar um pouco com a visibilidade. Mas aí o esforço é seu, né? Não vai ser do programa. Antes o esforço era só do programa. Muita gente saiu sem nenhum esforço e virou super celebridade e tudo mais. Hoje não mais, né? Hoje tem Hoje os não dois mais. trabalhos, é o da emissora e o seu também. Exato. E acho que principalmente o nosso, porque depois que a gente sai, as pessoas que estão ali, elas só queriam ver você porque você estava dentro da casa. Quando você sai, aí fala assim, tá bom, saiu, e agora? O que você tem para me oferecer? E aí tem gente que não tem nada, porque nunca se viu como um criador de conteúdo. Sim, nem sabe o que Nem falar, sabe né? o que falar, nem sabe o que fazer, nem sabe pra que nicho ir, porque a internet tem dessas coisas, né? Tem. E aí, se a pessoa não tá pronta pra isso, muitas vezes ela vai voltar pra realidade dela. E aí, depois você vai ler notícias sensacionalistas sobre a pessoa. Ah, fulano voltou a fazer o que fazia antes, como se fosse um problema, Sim. sabe? Ainda é uma profissão. É isso, Não muda sabe? nada. Uma das coisas que eu sempre ouvia, e até hoje eu escuto, ah, mas você não voltou pra sala de aula? Ah, mas você falava tanto de educação e abandonou a sala de aula? Sempre nesse lugar como se fosse um abandono mesmo, sabe? Tipo assim, eu não voltei. Gente, eu não voltei porque, graças a Deus, a minha passagem pelo programa e o que eu consegui fazer depois tá dando certo até agora, sabe? Porque é isso, a realidade do profissão no Brasil Sim. não Ninguém vive corresponde de ao amor, que as gente. pessoas. A gente vive de dinheiro, Exato. desculpa. E eu sempre disse isso. Eu virei professora porque eu entendi que, beleza, eu consigo fazer isso. Eu amava dar aula, eu fazia isso com muito amor. Mas eu sempre dava aula e estudava para uma outra coisa, sabe? Se eu continuasse na sala de aula, eu não queria ser professora, eu queria ser coordenadora, eu queria ser diretora. Eu tava fazendo pós-graduação para fazer gestão escolar, sabe? Porque eu não queria ficar recebendo o salário de um professor. Porque é isso, eu também queria viver, queria viajar, queria conhecer o mundo, queria aprender outro idioma. E, infelizmente, o meu salário não pagava, sabe? Queria ajudar minha Sim. mãe. Minha mãe teve várias doenças, vários problemas de saúde. Fez cirurgia pelo SUS. E, assim, eu naquela agonia o tempo todo pensando como que eu posso melhorar a minha vida para ajudar minha família, sabe? São muitas coisas. Então, voltar para a sala de aula não era o que eu queria fazer. Eu queria mudar minha realidade. E se eu tive outras possibilidades para isso, que bom, sabe? Abracei. Mas é isso, a galera que sai agora, eu acho que tá sofrendo muito nesse sentido. E eu acho que essa expectativa também tem que diminuir, sabe? Diminuir essa régua para que essas pessoas não se frustrem tanto, sabe? Sim. E que bom que com você deu certo, porque apesar de não estar nas salas de aula, você ainda ensina, você leciona, só que através de uma tela. O que acontece Exato. muito, porque hoje a gente tem ensinos EAD, por exemplo. Sim, Você não exato. deixou de ser uma professora. Quando você saiu da casa, você já começou a pensar em trazer esse seu primeiro lado de professora para sua influência ou não? Você saiu meio sem entender o que estava acontecendo de influência e falou, vou viver e depois eu vejo o que eu faço. Não, eu acho que assim, ó, no fundo, eu sempre falo isso. Eu nunca quis ser famosa.
Essa que é a verdade. Eu gosto de falar isso para as pessoas, que todo mundo acha que, assim, a fama é uma coisa que eu sempre almejei. Só que não foi, assim, sabe? O meu desejo sempre foi poder mudar a minha realidade. Mas eu entendi que a fama era uma consequência de ter passado pelo programa. Então, essa visibilidade que o programa me deu, eu olhava para aquilo e falava, gente, tá, mas o que eu vou fazer com esse tanto de seguidores que eu tenho agora? Só que, assim, ao mesmo tempo, as coisas que aparentemente eram mais fáceis para eu fazer, que era talvez ir para um lifestyle, que era talvez mostrar a minha transformação, que muita gente espera isso, né? Quando você sai da casa, se você vai fazer uma harmonização, se você vai mudar alguma coisa. Engraçado que tem muito disso, né? As pessoas saem e a primeira preocupação de muitas delas é se mudar fisicamente. Exato. Depois de, sei lá, não sei, na minha cabeça, eu me sentiria incomodada antes. E apesar de não ter dinheiro, das duas, uma. Ou eu ia tentar resolver ou eu não ia. Depois que todo mundo já te viu. Depois todo mundo já te viu 3 meses de pijama, tomando banho, acordando cara inchada. Aí você vai. Aí muda tudo. Aí a pessoa nem te reconhece depois do programa, nem sabe que você é a mesma pessoa que participou. Mas assim, teve muito esse movimento também para que eu seguisse por esse caminho, só que particularmente, olhar para aquilo não fazia sentido. Tipo, gente, mas não tem nada a ver comigo. Eu não sou essa pessoa, não quero. E aí, eu conversando com a minha equipe, né, que cuidava das minhas redes na época, eu falei, gente, tá, e agora? O que a gente pode fazer para né, manter essa rede ativa, mas com coisas que eu realmente acredito? Ah, vamos tentar trazer esse lado professora, já que, quando eu tava dentro da casa, alguns vídeos que eu ensinava alguma coisa de biologia viralizaram aqui fora, positivamente. Sim. Então, assim, já tinha uma porta aberta. Aí eu falei, né, vamos nessa, então. E aí surgiu Gessiologia, que é esse quadro audiovisual que eu ensino biologia, do jeito Gessi de ser, né? Mas trazendo essa pegada mesmo de como era no BBB, eu falando assim, de forma bem natural. Sim, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pronto, eu entendi que era possível trazer esse lado que eu já tinha, essa pessoa que gosta de falar, que gosta de explicar, que gosta de... Eu acho que esse lugar da educação, ele sempre esteve presente na minha vida, assim, em todos os aspectos, sabe? Eu não sei alguma coisa, tenho que estudar para aprender. Eu quero fazer alguma coisa, tenho que estudar para conseguir. Sabe? Estudar, falar sobre isso, ensinar as pessoas, educar as pessoas, sempre gostei, sabe? Então, entender que a rede social podia se transformar também em uma sala de aula foi o que deu certo pra mim, sabe? É isso. A Jessi é essa pessoa, ela gosta de falar sobre isso, então ela vai fazer isso. E eu fui. Você comentou que pediu ajuda pra sua equipe, pra saber qual caminho seguir. Como que você escolheu essas pessoas antes de ir pro programa? Eu não escolhi. Você não escolheu? Não escolhi, eu nem tive. Porque, olha, eu nunca acreditei que eu pudesse entrar naquela casa. Então, quem sabia que eu ia era a minha mãe e a minha irmã. Só. Ninguém mais. Então, quando eu fui anunciada, a minha irmã ficou desesperada. Porque aí agora todo mundo começa a cobrar a equipe. Não tem conteúdo, tem que postar, não sei o quê. E aí, no primeiro momento, eu tinha deixado, assim, alguns amigos que eu falei... Carol, se um dia precisar, tem essa pessoa aqui que pode ajudar com isso. Tem essa pessoa que pode ajudar com aquilo. Mas na primeira semana, eles... se desentenderam, todo mundo brigou, ninguém conseguiu fazer. E ninguém tinha formação para isso, ninguém sabia o que fazer ali. Então, minha irmã tentou contratar uma primeira equipe, não deu certo. E aí, depois começaram a atacar hate na minha irmã, dizendo que ela queria destruir a minha vida, a minha carreira, e não sei o que, não sei o que. E aí, na época, eu acho que teve uma mobilização na internet para que algumas pessoas que já estavam, né, figuras públicas, tentassem ajudar. Então, marcavam muito a Preta Gil, a Tata Werneck, essa galera que já estava nesse meio, e eu acabei indo pra parar na Mind. E aí, nessa época, a Mind já tinha toda uma estrutura, né? Porque é uma das maiores agências de influência do Brasil. Então, eles já tinham todo o suporte. Então, do dia 28, olha, já estava 28 dias na casa. Até quase um dia desse, eles cuidavam de tudo, assim, nesse sentido. Então, foi ótimo, porque eu entrei sem suporte, sem saber nada, mas eu já saí sendo bem assistida. Então, já tinha uma galera ali que, calma, vai dar certo, a gente já sabe fazer isso, vamos fazer. E com certeza isso fez muita diferença na sua participação no programa, aos olhares de quem tá aqui fora. E principalmente quando você saiu pra conseguir trabalhos e tudo mais, já tendo uma assessoria ali até você voltar a se entender o mundo real de volta, né? De que as coisas estão acontecendo ali. Isso é uma coisa que, assim, tem que se pensar mesmo. Porque, infelizmente, a internet, ela vem com tudo pra cima da rede, assim, né? Então, eu não tinha nem outras redes. Eu só tinha Instagram. Já começa por aí. Então, teve que fazer todo esse processo de criar as outras redes pra que, né, tivesse essa mobilização. Mas é isso, assim, eu não fazia ideia desse universo, mas saí e fui entendendo aos poucos.
E hoje na sua rede social, além do Gessiologia, você também fala sobre a sua vida, sobre a sua parceira, sobre o cachorrinho, sobre a laje que vocês reformaram. Como que você seleciona os temas? Você tenta… É uma preocupação sua deixar as pessoas mais por dentro da sua vida para gerar uma identificação? Porque você claramente poderia só falar sobre biologia. Isso é um perfil exclusivamente educativo. Mas você fala sobre você também. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que lá no meu perfil tá escrito Gessilane, né? Então, tipo assim, é uma pessoa. Sim. Então, eu gosto de trazer essa perspectiva da Jessi, pessoa mesmo, um ser físico, porque eu já tinha passado por isso como professora. Quando eu encontrava com as pessoas nos lugares, as pessoas falavam, professora, você aqui. Sempre tinha esse, sabe, ar de surpresa. E aí eu falava, óbvio, gente, professor também é uma pessoa. Tem vida, dança, sai, bebe, beija, transa, faz tudo que quiser e tá tudo bem. Porque as pessoas também têm uma coisa de colocar o professor num pedestal, que ele vira um deus, ele não faz nada, né? Então eu acho que quando eu virei a Jessi, ex-BBB, eu quis também continuar mostrando que eu sou uma pessoa para desconstruir também esse lugar de que não é porque eu tô falando sobre pautas sérias e importantes aqui nas minhas redes que eu também não vou viver, vou curtir, vou fazer uma reforma, vou mostrar minha relação com a minha namorada, vou mostrar minha vida com os meus cachorrinhos, porque eu acho que também é importante, sabe? Tirar esse lugar de que eu só posso falar sobre isso, eu só posso fazer aquilo, eu quero que as pessoas estejam. E também eu acho que entendendo esse universo da criação de conteúdo, entendendo esse universo da publicidade, é muito importante também a gente diversificar os nossos conteúdos, pensando principalmente no engajamento, em como esses vídeos vão ser entregues, porque quer queira, quer não, falar sobre biologia e agora principalmente envolvida com o contexto climático, falar sobre clima é um lugar que em algum ponto é também político. E aí isso faz com que as pessoas não tenham tanto interesse e o algoritmo, por consequência, acabe não entregando tanto esses vídeos. Então, se eu sigo essa linha de falar só sobre esse tema, provavelmente os meus vídeos vão ficar cada vez menos visíveis para as pessoas. Então, acho que por isso que eu acabo também trazendo coisas que eu sei que vai fazer com que as pessoas fiquem mais, se identifiquem mais, queiram mais acompanhar, para consequentemente ou inconscientemente elas também consumirem outros conteúdos quando eu tô falando sobre pautas que eu considero importantes, assim, nesse sentido. E aí, hoje, então, você faz um planejamento para suas redes sociais ou não? Vai do seu feeling? Tipo assim, eu sei que eu tenho que postar e aí, então, vai ser alguma coisa. Eu faço um planejamento, eu costumo sentar uma vez por mês e criar uma planilhinha. Mas, assim, eu nunca cheguei no final de um mês concluindo aquela planilha. Porque também é isso, né? A vida acontece, né? Então, coisas que eu considero interessantes de postar, eu gravo rapidinho, vou lá e posto. Por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava vendo que essa madrugada teve o eclipse lunar. E eu perdi o eclipse, eu nem sabia que o eclipse ia acontecer. Tipo assim, o mundo inteiro comentando sobre isso e eu pensando, gente, que bolha que eu estava, né? Mas é justamente por isso, porque acontecem muitas coisas todos os dias e nem sempre a gente consegue acompanhar tudo. Ontem eu tava em um evento, tava trabalhando, então muita coisa. E aí hoje, quando eu li a notícia, eu falei, gente, é um assunto que tem tudo a ver, porque eu sou bióloga, eu consigo explicar isso de uma forma mais fácil. Então, nem era o conteúdo que eu ia postar hoje, nem era um conteúdo que estava lá na minha planilha, mas eu entendi que é um conteúdo de oportunidade, que eu posso usar isso para falar sobre isso. Sim. E aí já virou um conteúdo, daqui a pouco vai subir nas redes. Então, eu acho que é isso. Por mais que eu crie lá um planejamento, que eu entenda que ao longo da minha semana, eu tenho coisas que eu quero postar, que é o Gessiologia, que é… Eu sou embaixadora do WWF Brasil, então estou envolvida muito dentro desse contexto ambiental. Também sou agente da ONU. Então, tem esses dois conteúdos aqui que eu gosto de colocar pelo menos uma vez por semana, que eu acho que também são importantes. Mas, para além disso, eu gosto de colocar um conteúdo de autocuidado, eu gosto de colocar um conteúdo com os meus cachorros, eu gosto de colocar um conteúdo com a minha namorada. Então, eu vou tentando construir ao longo do mês essa estratégia e essa rotina de postagem. Só que é isso, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes vem um conteúdo de oportunidade, às vezes acontece alguma coisa, uma notícia, história no Brasil, todo mundo tá comentando, eu também vou comentar, sabe? É isso. Tem hora que eu também não quero comentar sobre nada e eu sumo das redes, sei lá, 3, 4 dias, 5. Porque eu não quero falar, não quero, quero sumir.
Exato, aí às vezes sou convidada para participar de um programa, aí tem um evento, um show, nananã. Se eu acho que é legal, eu vou lá e posto. Se eu não acho tão interessante, eu deixo. Então, acaba mudando, né? Mas tem que ter, pelo menos um direcional, tem que ter, porque senão é isso também. Você entra naquele limbo lá, né? Que aí você não sabe o que você quer, você não sabe o que você posta, você não entende isso também como um trabalho. Eu acho que isso atrapalha muito, né? No começo, eu tive muita dificuldade de entender também que esse era o meu novo trabalho, porque eu era CLT, então a minha cabeça era do CLT, era acordar cedo, ir trabalhar, chegar lá naquele lugar, ter as minhas funções já pré-estabelecidas, voltar para casa muito tarde, tentar ir treinar assim, às vezes e depois dormir. Então, assim, quando eu saí do programa que eu não tinha mais essa rotina, entender que criar conteúdo era o meu novo trabalho também foi um pouco complexo, porque não tinha ninguém falando para mim assim, ó, você vai acordar, você vai postar isso tal hora, você vai gravar esse vídeo, você não tem, é você que faz a sua própria vida, a sua própria rotina. Então, assim, se eu não construir minimamente um direcional, eu fico totalmente perdida, porque eu tô acostumada com a rotina, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje eu já entendo que esse é o meu trabalho, que criar conteúdo faz parte da minha rotina. Então, eu tento adaptar o meu dia para eu ter tempo para tudo, para escrever um roteiro, para gravar o vídeo, para editar o vídeo, porque é isso também, né? Depois que eu virei criadora, eu aprendi tudo. Eu aprendi a escrever. Eu nem sabia que eu era uma boa escritora. E hoje eu acho que eu sou uma excelente escritora, entendeu? Hoje eu sinto que eu sou capaz de escrever até um livro, se precisar. Porque eu aprendi a escrever roteiros, eu aprendi a editar vídeos. Então, se um dia não sei, agora não deu certo mais na internet. Eu quero agora trabalhar de trás das câmeras. Vou virar editora, aquela. Vou virar roteirista, diretora, produtora. Qualquer coisa, tudo. Porque hoje eu entendi que são possibilidades e que eu sou capaz também de fazer essas atividades, Sim, sabe? completamente. Então, eu acho que o BBB também traz isso, é mudar as perspectivas, olhar para coisas que antes você falava, não tem nada a ver comigo, e falar, nossa, eu acho que agora tem. Posso apresentar. Gente, hoje eu posso ser uma apresentadora, já apresentei várias coisas, já fui repórter, sabe? Coisas que eu via na TV e falava, nada a ver, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer aquilo. E eu tô lá fazendo. Era só aparecer a oportunidade. Exato. Que aí você viu que você... Falando em conteúdo, mas não necessariamente digital. Recentemente, essa semana ainda, eu acho, o João Luiz, seu grande amigo de trajetória, também professor, mas de geografia, né? Ele foi convidado para conhecer os estúdios de uma novela, porque ele é conhecido como um super noveleiro, se caracterizou, se transformou em um personagem. Eu acompanhei, né? Você tem vontade, você teria essa vontade, esse almejo de fazer... O caso dele não foi uma participação na novela, né? Ele fez um case por fora. Mas de ser atriz, de fazer novela... Não, acho que não. Não, isso eu nunca tive vontade. Eu acho que a TV, ela tem me atraído muito, assim, principalmente depois da minha passagem pelo BBB. Mas eu acho que mais nesse lugar mesmo do entretenimento mesmo, assim. De apresentar um programa, de ter um quadro em algum programa que já tá lá na TV. Sei lá, de ser repórter em algum evento e aí aparecer lá. Eu acho que esse lugar mais do contato, sabe? Da diversão, assim, eu acho que é mais a minha vibe. Mas... atuar, eu acho que não, gente, não. Não seria. De novos projetos, assim, que você ainda não fez, mas em toda essa área que você disse que gostaria, tem algo novo que você gostaria de fazer? Eu acho que programa, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade mesmo de fazer. E agora surgiu a oportunidade de gravar um programa junto com o pessoal do Alma Preta Jornalismo, que chama Tem Clima Pra Isso? Ele já é um programa que tem um nome ambíguo, né? Que traz essa perspectiva do tem clima, tipo uma coisa mais... Qual clima você tá falando? Exato. E também sobre clima, né? Que é o que a gente tem que falar agora, que a gente tá vendo como a crise climática tá atuando. Então, eu acho que esse programa é uma das coisas que eu tô muito empolgada para acontecer esse ano, porque eu acho que eu vou conseguir finalmente ocupar esse lugar de apresentadora em um programa de fato, e além disso, tá falando sobre as coisas que eu acredito, sabe? Então, assim, tô bem empolgada com esse projeto. Para mim tá sendo muito especial também, porque eu entendi que no pós-reality eu podia fazer várias coisas, inclusive voltar a estudar, né? Então eu voltei também para a faculdade, eu tô fazendo um MBA em ESG, que também é uma pauta do momento, né? Que é falar sobre como as marcas, as empresas, a sociedade civil organizada pode pensar em formas de incluir, envolver, desenvolver o social, o meio ambiente e também a governança em todos esses aspectos, sabe? Entender que eles podem andar juntos. E aí eu comecei também a dar palestras, então eu entendi que eu também posso fazer isso. E agora eu tô envolvida também com essas instituições que eu citei. Então, assim, acho que eu fui entendendo que ser ex-BBB é uma parte da minha vida e que me levou a esses caminhos que hoje eu tô trilhando, sabe? Então, assim, hoje
eu tô bem… Esse ano, principalmente, eu tô bem empolgada, porque a gente vai ter o maior evento climático do mundo aqui no Brasil, que é a COP, que vai acontecer em Belém do Pará em novembro. Então, assim, eu sinto que o mundo vai estar olhando pra gente nessa perspectiva. E eu fico muito feliz de ser uma criadora de conteúdo que está envolvida nessa pauta, que tem visibilidade, que tem pessoas ali nas redes que acompanham e que posso também trazer as pessoas para essa realidade, sabe? Aproveitar que o Brasil vai estar ali no centro do debate. Eu gosto dessa sensação, sabe? Esse lugar também da liderança que eu comentei lá no começo, envolve também isso, sabe? Então eu tô bem empolgada. Eu acho que esse é o meu maior projeto para esse ano. Como ativista, como é ser voz da ONU, da WWF para você? Gente, para mim é muito, muito, muito especial mesmo. Porque, assim, só pelo nome, né? Tipo, quando eu falo para as pessoas, eu sou agente da ONU. Gente, todo mundo já… Olha assim, uau! Nossa, eu sou embaixadora do WWF. Só pelo nome, você já ganha um certo destaque, uma visibilidade. É bonito. É bonito, mas pra mim, eu acho que lá no fundo, eu lembro da Jessie, lá da época que ela queria ser representante de turma, sabe? E eu olho pra ela e falo assim, caraca, olha onde é que você tá. Onde você já imaginou que um dia você ia representar instituições que são tão importantes no mundo, gente? E instituições que têm credibilidade, que estão falando sobre pautas que são totalmente a ver com seus valores, com seus princípios, com aquilo que você acredita. Sabe? Entender que eu tô no caminho certo, sabe? Que eu tô fazendo as coisas que… sabe? Tem uma música que eu gosto muito que fala assim… eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Não sei se você já ouviu. Mas essa música, eu acho que é super o que eu sinto, sabe? Porque eu sinto que é isso. Eu sei que eu não vou mudar o mundo. Eu não posso. Sozinha é impossível fazer isso. Mas, assim, só de saber que tá envolvida com isso, com essas instituições, com essas pessoas, falando sobre as pautas que eu acredito, eu tô balançando de alguma forma, já me deixa, tipo… Sabe? Muito feliz. Então, eu acho que é isso, assim. Saber que… sei lá, minha voz, minha visibilidade, as coisas que eu acredito… conectam com isso e podem mudar de alguma forma, já me deixa muito feliz, é muito especial. De modo geral, as pessoas acham sustentabilidade, aquecimento global, crise climática, um assunto muito chato. Tanto que, se eu estiver errada, você me corrija, mas neste evento da COP em Belém, vão ter diversos shows para que chame a atenção das pessoas. Então, a gente precisa de uma Mariah Carey, a gente precisa de uma galera ali para que… Ai, gente, eu tô rindo de com respeito, entretenimento, para que as pessoas consigam olhar para algo necessário pra gente viver. Sabe assim? É como se pra você beber água… eu só bebo água se for em um show. Senão eu não vou beber água. Aí eu vou ter que morrer. É basicamente isso, não é? Exato. Eu tô rindo aqui, porque é aquele rindo de nervoso e, sabe, assim, com respeito. Porque é exatamente isso, sabe? Eu acho que o maior desafio como criadora de conteúdo, principalmente dentro desse contexto, é mostrar pras pessoas que esse assunto, ele não é chato. Que esse assunto é sobre o futuro viável para que elas existam. Realidade. É sobre a realidade, é sobre a prática, é o que tá acontecendo hoje. É sobre, sabe, isso que pra mim é o maior desafio. E aí, quando eu vi, né, que ia ter shows, eu fiquei… Assim, eu falei, gente, não é possível, né? Assim, o Brasil, ele tem essa… Ele falta muito nisso, né? Que é educação, gente. A gente falta muito. Porque as pessoas, elas não entendem, elas não sabem como que a crise climática afeta a vida delas. Só vão ver quando acontece um evento extremo, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou como, por exemplo, as secas no Amazonas, que aí impacta direto a vida. Mas enquanto tá ali no longe, as pessoas não querem saber, sabe? Então, realmente é isso. Eu acho que o primeiro que a gente tem que mudar é a nossa cultura, é a educação da base mesmo da sociedade, que de fato sofre com isso, para que a gente consiga não precisar de um show, por exemplo, da Mariah, para que as pessoas queiram entender. Voltem a atenção. Exato. Não muito só difícil. a sociedade… CPF, né? Mas muitas empresas também só vão olhar quando você ou chegar com uma lei ou com uma regra que interfira, ou com um super show, um super evento que faz com que ela queira estar lá para que todo mundo a veja também. Exato. Ontem eu estive em um evento e uma das participantes, o nome dela é Mari, e ela falou sobre intencionalidade. E essa palavra me pegou. Porque, assim, tudo que a gente vai fazer no mundo envolve pessoas. Só que as coisas só vão mudar quando as pessoas fizerem as coisas com intencionalidade. Quando as pessoas, de fato, quiserem fazer isso acontecer. Então, assim, é muito complexo, gente. Quando a gente fala principalmente sobre essa pauta ambiental, climática, quando envolve dinheiro, é muito difícil. Porque mudar é perder privilégio. E as pessoas não querem perder. Porque imagina, não, mas
eu vou perder minha qualidade de vida. Ai, nossa, mas eu não vou poder fazer isso. Ah, mas eu não vou… Gente, tá tudo bem. Tudo que a gente faz, a gente pode continuar fazendo, só que de uma forma mais sustentável, se todo mundo quiser, sabe? Você pode dar exemplos simples do quanto a gente está sendo impactado no dia a dia, lá na minha casa. Não precisa cair a minha casa numa chuva para eu entender que o mundo tá desesperado. Primeira coisa, gente, onda de calor. Gente, não tem como a gente normalizar essas temperaturas. Gente, se a gente pensa no planeta há 20 anos atrás, a gente ficava na rua 3 da tarde, 2 da tarde, meio-dia, brincando. E o calor não era de matar. O calor literalmente tá de matar. Não era uma coisa aleatória, é de fato. Para além disso, a gente, por exemplo, ano passado a gente passou pelas queimadas. Gente, aqui em São Paulo, o céu ficou 2 semanas assim, sem conseguir ver, assim, sem visibilidade. Você não conseguia ver para além da fumaça. Isso antes daquela queimada que teve aqui em São Paulo. Isso antes da queimada de São Paulo. Assim, depois a fumaça que chegou aqui, fumaça entendeu? E aí a gente não via o céu, a gente não conseguia ver o azul do céu, a gente não conseguia ver o sol. O sol tava lá num laranja que parecia assim, que era uma bola de fogo, literalmente. E tinha gente tirando foto e achando lindo. Então, assim, são coisas práticas. É que nem você falou, sua casa não precisa cair pra você perceber que o mundo tá mudando. E também desconstruir essa ideia de que a mudança climática vai acontecer, sabe? Que as pessoas pensam, porque a mudança climática… Gente, o clima já mudou. Chega de falar em mudança. A gente tem que falar de agora. É política de adaptação, é cobrar política pública, é pensar em formas de agir mais sustentável, mudar nossos hábitos de consumo, olhar para as empresas que a gente escolhe consumir, para os nossos hábitos individuais em casa. Tipo, parece pouco, mas cada coisa que a gente faz contribui, sabe? Então, é difícil. A gente fica até um pouco nervosa. Quais são as coisas que a gente mais faz no dia a dia ou consome que impactam tanto o clima? Olha, primeira coisa é entender que a mudança climática, que tanto se fala, é baseada principalmente no carbono. Por quê? Porque quanto mais a gente emite carbono na atmosfera, mais o efeito estufa vai se intensificando e a gente vai ter todas as consequências que essa mudança, que essa crise do clima traz. Então, acho que principalmente os nossos hábitos em relação ao combustível, em relação ao uso de energia, em relação ao consumo de produtos que dependem também de transporte, de fabricação a partir de carbono. Todos esses pequenos detalhes a gente pode mudar, sabe? Tem coisa que a gente usa em casa que a gente podia reaproveitar e a gente descarta. E esse descarte a gente faz da forma correta. Ah, mas aí não tem coleta seletiva em casa. Tá bom, mas aí você pode tentar, de repente, sei lá, reaproveitar aquele material, dar uma nova utilidade para ele. Ou, por exemplo, aqui em São Paulo, nem não sei se todos os bairros aqui tem, né? Mas tem regiões que nem todos os bairros têm a separação correta do lixo, mas tem pontos que você pode levar esses materiais. Então, assim, às vezes é um dia que você tira da sua vida para fazer aquilo, mas é isso. Inclusive, aproveitando aqui que eu tô falando, tá rolando uma campanha lá no WWF que chama Hora do Planeta. Essa campanha, ela convida todas as pessoas a apagarem a luz por 1 hora no dia 22 de março, agora que vai acontecer às 8h30 da noite, em prol à preservação mesmo do planeta, em prol às mudanças climáticas, à mudança do clima, assim. Então, para as pessoas olharem para isso. Mas é isso, não é só você apagar a luz, é você dedicar que seja 1 minuto do seu dia, que seja 1 hora do seu mês, do seu ano, sabe, assim… fazendo alguma coisa pelo planeta. Porque você não tá fazendo pelo planeta, você tá fazendo por você, pela sua casa, pelo lugar que você tem para morar. Como que a gente pensa em futuro se a gente não sabe nem se vai ter planeta, sabe? Aí as pessoas falam na internet, assim, eu vejo muito. Ai, mas tem gente que tá virando mensageiro do apocalipse. Gente, não é ser mensageiro do apocalipse, é a realidade. Mensageiro, que a gente tá no apocalipse. Esse é o ponto, galera. Então, é exatamente isso. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer individualmente, coletivamente. Usar a nossa visibilidade, a nossa influência, a nossa fala. Sabe, eu acho que tem muitas coisas. O nosso poder de voto. Tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar essa realidade, sabe? Eu não sei, assim, eu fico até… Tem hora que nervosa. Eu sou uma pessoa que, no geral, eu sou otimista. Mas quando se trata desse contexto climático, eu tô agora, assim, num momento bem… quero me manter otimista, mas é complexo. Quase que só aceitando a realidade, né? Exato, porque assim, parece que é difícil fazer as pessoas entenderem que, de fato, isso afeta a vida delas.
enquanto isso não chega na vida dela, sabe? Enquanto tá longe, enquanto acontece com o meu vizinho, com o outro. Parece que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai chegar na gente. Mas é isso, estamos morrendo de calor, estamos tendo vários problemas respiratórios por conta da mudança do clima. E ninguém vê isso como consequência, sabe? Sim. E com tanta não falta de informação, mas com tanta falta de pessoas que deveriam estar informando, então o governo e que seja, porque informação a gente tem, basta querer ir atrás. Mas é por isso que a gente tem o governo pra ali incentivar e fazer você engolir determinadas informações que são necessárias. Exato. Como que a gente lida com a desinformação e as fake news nesse caso? Meu Deus do céu, vou te falar. Se cada fake news fosse uma árvore plantada, gente, a Amazônia já tava de pé, né? Totalmente. Porque, vou te falar, eu não sei qual é o problema das pessoas nesse contexto. Porque, assim, se eu não sei uma coisa, se eu não tenho certeza que aquela coisa é real, eu não vou compartilhar aquela coisa. Só que as pessoas compartilham. Então, assim, acho que o desafio maior a gente já tem um problema de fazer as pessoas entenderem que a crise climática é real. E aí a gente vê um monte de notícia sensacionalista que não tem nenhum cunho científico, que não traz dado que seja real, que não... E as pessoas continuam disseminando. Então, eu acho que é isso, assim, sempre... A dica que eu dou é sempre, receber uma informação, não repasse. Cheque, gente. 5 minutos que você gasta clicando lá, digitando. Isso aconteceu de verdade? A notícia tal é verdadeira? Qualquer coisa que você coloca, ou só o título da notícia, se você colar no navegador e pesquisar, ele vai te trazer várias possibilidades daquela mesma notícia. Então, assim, gente, dá pra não compartilhar fake news, né? Com certeza. A gente tem acesso, né? Basta querer. Exato. A gente falou de como as pessoas podem ver a crise climática no dia a dia, mas como que a gente prova para aquelas pessoas que falam que o aquecimento global não existe e o mundo está se acabando em calor, seca e... Eu acho que, gente, é difícil, né? Porque é isso que eu falei. Quem tem uma cabeça que já é muito dura, é difícil de você entrar. Mas eu acho que, gente, é tentar usar a ciência, sabe? É dado estatístico, é mostrar pra pessoa como que as coisas estão relacionadas. Esses dias eu vi uma notícia falando sobre o valor do ovo da galinha, né? Que tá extremamente caro. E aí eu vi um monte de fake news, a galera falando que era porque... agora virou a onda fit, voltou a onda fit do ovo e todo mundo tava consumindo mais ovo e por isso tava mais caro. Só que, gente, pelo amor de Deus, assim, é básico. É só, ai, tá caro, vamos pesquisar por quê? Pesquisa, lá tem várias informações, dados estatísticos mostrando como que a temperatura influencia o comportamento dos animais, que diminuem a quantidade de ovos. O azeite tá caro, mas por que o azeite tá caro? De onde vem esse azeite? De onde vem o azeite que a gente consome? Vem de fora, vem dos países da Europa, que estão passando por secas extremas, que fazem com que aquela planta diminua a produção e, consequentemente, o produto. O nosso próprio café também. O nosso próprio café. Então, assim, são várias coisas que estão impactando diretamente a sua vida. E é assim, se você tirar 5 minutos do seu dia para entender por que isso está impactando, você consegue ver que a crise climática, ela realmente está acontecendo, gente. Não dá pra gente normalizar mais calor extremo, de repente uma chuva que mata pessoas. No meio do calor extremo. No meio do calor extremo, entendeu? Sim. Aqui no Brasil, a gente sempre teve a dificuldade de definir as estações. Hoje em dia, é impossível. Não dá mais pra saber. Se a gente tem inverno, é um inverno muito rigoroso. Quando ele vem, seco. Porque ano passado a gente teve o quê? 4, 5 dias de um belo inverno. E o restante foi verão. Exato. Foi o ano então, inteiro eu de acho verão. que é isso, é se apegar à ciência, é ler mesmo, é ver dados estatísticos falando sobre isso, saber acompanhar influenciadores que realmente postam conteúdo com credibilidade, que fazem pesquisa antes de sair ali falando, que, né, passam esse lugar de verdade, porque é isso, se a gente só consome também e não é crítico, é difícil, a gente precisa se tornar crítico. Nem tudo que a gente vê e nem tudo que a gente lê é real, então a gente precisa, né, também ter esse lugar ativo de, ai, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Ai, não é, será que é isso? Né, ter esse lugar. Então, eu acho que eu tento sempre estar atenta a notícias, pesquisar, ver dado científico. A prática também, o dia a dia, observar o tempo, olhar. Nossa, hoje tá mais quente do que ontem. Olhar a temperatura no relógio, no celular, mostra lá, você consegue ver. Dá pra ver. Não é normal, gente. Não é normal. E a gente não pode mais normalizar.
Transformar isso menos político, por um lado também, de achar que é culpa de todos os presidentes de todos os países, o aumento das coisas, o clima, mas também olhar para um outro lado de cobrar as pessoas certas e colocar as pessoas certas para resolver isso e fazer a sua parte também, né? Não adianta. Exato. É muito mais fácil jogar a culpa no outro do que de fato olhar pra problema. isso, né? Eu acho super, assim, uma das coisas que eu sempre falo lá nas minhas redes sociais é, número 1, os nossos hábitos de consumo impactam demais o meio ambiente. E o seu hábito de consumo é seu. Não tem culpa quem consome, é você. Não dá pra você culpar ninguém. É você que consome. Você escolhe a marca que você compra, você escolhe o lugar que você frequenta, você escolhe o tipo de transporte que você vai utilizar. São os seus hábitos. A gente pode mudar os nossos hábitos. Se um dia, no nosso, sei lá, não precisa ser pra sempre, não precisa ser de uma forma abrupta. Não precisa. Começa, gente. Faz 1% hoje, amanhã faz 0,2% a mais. E assim vai. Não dá pra mudar também, querer mudar. Ah, não, agora hoje eu nunca mais eu vou fazer. Não, gente, tá tudo bem. É entender que cada dia a gente pode mudar. E a segunda coisa é, nesse lugar da responsabilidade, é que assim, a gente escolhe quem vai representar a gente num contexto político, certo? Com certeza. Depois, é a gente também que tem que cobrar para aquelas pessoas ali fazer as coisas que elas prometeram. Reclamar e tirar e qualquer coisa. Tudo, é a gente também. Então, assim, são coisas que… É isso, no final das contas, não é só sobre quem tá lá, ou quem… É sobre todos. Todos juntos precisam ter seus papéis sendo cumpridos. Eu, como cidadã individual, como CPF, a pessoa que é o CNPJ, o poder público. Então, todo mundo junto tem que trabalhar para que as coisas funcionem. Só que não dá para falar, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. E ninguém fala. A culpa é de todo mundo. Ninguém faz nada, entendeu? Sim. Muitas coisas, gente. Ai, fico até nervosa. Jéssica, quero saber se as marcas que eu consumo, elas são boas para o mundo na medida do possível. O que eu devo olhar primeiro nessas marcas? Eu acho que, assim, primeira coisa, essa marca, gente, ela tem que ter transparência. Você tem que entrar no site daquela marca, entrar no perfil daquela marca, e aquela marca tem que estar mostrando para você tudo que ela puder te mostrar. Se ela, de onde que vem, se é um produto, de onde que vem o recurso para produzir aquilo? Ah, vem de uma fazenda, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Ela mostra essa fazenda, ela mostra quem tá trabalhando, ela tá mostrando que isso… Porque a gente não sabe. Então, acho que isso já começa, porque o primeiro ponto de todas as coisas que a gente consome, eu acho que são as pessoas. E muitas vezes a gente consome marcas que as pessoas que trabalham para aquelas marcas vivem sem dignidade. Sim. Né? Então, assim, a marca, a primeira coisa, tem que ser transparente. Segundo, ela tem que mostrar o desejo de cuidar do planeta. Então, se é uma marca que produz plástico, o que ela faz para diminuir a quantidade de plástico no produto dela? Se é uma marca que consome, sei lá, água, se usa água para fazer o produto, quanto de água essa marca usa? Ela tá tentando diminuir, porque dá para… Gente, tudo que você quiser saber, dá para você pesquisar. Então, assim, essa marca, ela consome muita água. A maior parte das empresas hoje que já se colocam nesse lugar sustentável, elas já entenderam que a transparência é o mais importante. Então, muitas vezes, você já vai ver no rótulo do produto se ele consome muita água, se ele tem 30% menos plástico, se ele… Tudo isso é importante. Então, ao invés de escolher, por exemplo, uma marca que está lá com a embalagem 100% plástico e não está falando nada se ela tem minimamente alguma coisa que é boa para o meio ambiente, não testa em animais, que é uma marca que economiza água, que economiza plástico, né? Dá prioridade para outra. Mas às vezes é mais caro essa daqui. Tá bom, mas aí você pode encontrar dentro da sua possibilidade financeira o que dá para você fazer. Ou então, às vezes, abrir mão de um determinado produto em detrimento de um outro que talvez vai suprir a mesma necessidade e que não vai gastar ou ter tantos problemas ambientais, sabe? Acho que é isso também. Tipo, transporte. Eu posso optar pegar um transporte público quando tem, ao invés de carro para um lugar que talvez não era tão importante. Assim, por exemplo, eu tenho um carro, meu carro não é elétrico, eu queria muito que fosse, mas não é. Então, eu consumo combustível, eu emito carbono quando eu saio de casa. Só que no dia que eu posso optar em ir a pé até a minha academia, por exemplo, ao invés de ir de carro, eu faço isso. Então, assim, não é que eu vou fazer isso todo dia, mas no dia que eu faço com consciência. Eu faço, olha, hoje eu tô deixando de poluir
pra fazer uma coisa que vai consumir em algum lugar, né? Que aí a gente vai fazendo esses paralelos. Então, acho que é isso. É sempre se atentar a como essa marca quer mostrar pra você também que ela tá fazendo mais pelo meio ambiente. Eu, por exemplo, costumo muito usar isso como referência, né? Eu gosto de trazer algumas marcas que até já trabalhei ou marcas que eu consumo na minha casa mesmo pra mostrar isso pras pessoas. Olha, essa marca aqui, por exemplo, ela tem uma política de logística reversa. O produto dela vai de novo para ela mesma e ela que lida com o lixo dela. Ou seja, sabe, essa logística de esse produto tem uma destinação correta? Não. Mas a marca tem uma política para isso? Tem. Então, dá para fazer essas escolhas. Mas é difícil também, né? Porque aí, quando a gente faz um recorte social, aí fica muito mais complexo, né? Porque quando a gente pensa num contexto social, não dá pra gente falar só da boca para fora, né? Porque, infelizmente, a gente tem o lugar também do racismo ambiental, que é isso, né? As pessoas pretas, pobres, periféricas, com deficiência, né? Da comunidade LGBT, são as pessoas que vão ser mais afetadas pelo clima e são as pessoas que muitas vezes não vão ter acesso à informação, à condição, à escolha nesse sentido, né? Então, acho que a gente também tem que entender os nossos privilégios e, a partir deles, tentar mudar alguma coisa, sabe? Fazer um pouquinho por você e pelo outro que não consegue fazer, Exato. né? Mas é muito importante isso que você falou, de que não é abolir com todas as coisas, assim. Não. É você transformar essa coisa em algo melhor. Ou, de repente, putz, aí não, tem uma tecnologia para transformar isso em algo melhor. Posso consumir um pouco menos? Porque as marcas que têm mais transparência nesse sentido, você estava falando, que eu vejo hoje, são marcas de skincare. Elas têm tentado bastante, Elas tentam né? bastante. Dificilmente você vai comprar uma peça de roupa e você sabe de onde veio essa linha, Mas esse aí, tecido. uma coisa, você trouxe um exemplo bom. Beleza, uma peça de roupa. Só que, às vezes, a gente não precisa comprar uma peça de roupa nova. A gente pode consumir de um brechó, moda circular. Você faz com que… Porque aí é uma logística. Se você não consome daquela marca dentro de um shopping, por exemplo, consequentemente, ela vai ter que diminuir um pouco a linha de produção, porque as coisas vão se acumulando. Então, consequentemente, em algum lugar na cadeia, você consegue diminuir essa produção, né, exagerada daquele produto e dar prioridade para uma moda circular, para uma peça que já está ali no mercado e que provavelmente não ia ter um futuro, uma destinação, e reutilizar ela para outra coisa. Então, você vê como tem caminhos, assim. Então, acho que é isso. Se a gente quer, é possível, sabe? Dá pra resolver, com certeza. Eu queria que você desse dicas de filmes, séries, documentários e influenciadores que falam sobre o tema. Nossa, influenciadores… Nossa, muita gente. Agora que eu faço parte do Agentes do Verificado da ONU, lá mesmo na página da ONU, tem todos os influenciadores que são agentes deles, que são verificados. Ou seja, pessoas que podem, né, tá falando sobre isso com propriedade sem ser uma fake news. Então, já vale a pena dar uma olhada. Eu não vou lembrar todos os arrobas. Tem uma pessoa que eu amo muito, que é a Camila Camilo. O Instagram dela, eu acho que é desse jeito mesmo. Ela é uma pessoa que… Ela tem uma fala que, assim, me marca, que é entender que somos natureza. Porque a gente tem essa mania de separar a gente da natureza. Eu acho que ela tem que estar também nessa lista de influenciadores. O próprio W também tem outros influenciadores lá que fazem parte também do time. Então, vale a pena também entrar nessas páginas. Além do W, gente, o Greenpeace Brasil também tem vários influenciadores que são parceiros. E que também, para ser parceiros, precisa ter esse lugar do cuidado. Filmes… Tem um documentário no YouTube que chama… como é que é? Não sei o que das coisas. A história das coisas. Alguma coisa das coisas, que ele é muito bom, porque eu acho ele muito didático para fazer as pessoas entenderem como que as coisas circulam no planeta, né? Essa questão de como as coisas são produzidas, como elas se tornam obsoletas muito rápido, para que a gente troque por outros produtos, como isso volta para a cadeia ou se volta para a cadeia. Então, acho que vale a pena. O que mais que eu posso indicar de documentário? Tentando lembrar aqui. Coisa não falta, tem muita Tem coisa muita mesmo. coisa, mas assim, quando fala… Lembra de uma coisa aí? Você sempre esquece. Mas em vários streamings tem, tá sempre em destaque, assim. Basta procurar e ter o interesse Exato. de entender e seguir. E eu acho que é isso. Como eu falei, eu não sou a pessoa dos extremos, sabe? Eu acho que você não precisa virar um ativista ambiental e falar… Pronto, agora esse é o meu novo hiperfoco. Não, gente, não precisa ser assim. Eu acho que
tudo tem que ter equilíbrio, sabe? Eu sou essa pessoa que eu entendo que as coisas estão como estão e a gente não precisa parar essas coisas para sempre ou mudar elas de uma vez por todas. A gente pode adaptar ou tornar elas menos problemáticas para que a gente continue vivendo, sabe? E eu acho que isso é um caminho. A gente não vai conseguir mudar o mundo de uma hora para outra. Se a gente parasse hoje, agora, neste momento, todo tipo de poluição, todo tipo de agressão ao meio ambiente, as coisas não iam estar resolvidas. Porque tudo que acontece demora anos para que a gente consiga ver na prática, sabe? Então, eu acho que o importante é isso, é começar, é fazer agora, sabe? Olhar com carinho, igual a gente olha para as coisas que a gente gosta, para as pessoas que a gente gosta e tentar resolver, né? Exato. Eu queria muito agradecer a sua presença. Queria dizer que falar com você é uma aula, você é uma professora nata. Você educa só de falar. E deixar as portas abertas para você voltar sempre que quiser com novos projetos. E que você continue mesmo lecionando e educando, porque professor é uma das profissões é a profissão mais bonita, assim, né? Onde você aprende tudo. Você pode até escolher ensinar o seu filho em casa, e a gente sabe que tem muito disso. Mas alguém ensinou essa pessoa para que ela pudesse ensinar. Então, todo mundo teve algum professor em algum momento da vida. Né? Pra tudo. Pra tudo. Sempre que você quer aprender, provavelmente é um professor que tá te ensinando. Exato. É isso, gente. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Desculpa também um pouco aí, gente. Que tem assunto que, eu fico assim, nossa. É estressante mesmo, e tem que estressar, ué. Fazer o quê? E é difícil também a gente se manter firme e resistente nesse universo que é tão complexo, né? Que tem tantas camadas e que tem tantos recortes. Porque também é isso, a gente vive num planeta inteiro, com muita gente fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí a gente começa a analisar um contexto político, mas aí você não pode analisar só o político, você tem que ir pro social, mas o social sozinho não funciona. Aí tem que. Então, aí você vai. É isso. A gente tá falando de mundos e não de um único país, né? Exato. É muito complexo. Mas é isso, tô muito feliz. Me coloco à disposição também. Se precisar de alguma coisa, vai lá nas minhas redes, gente. Jessilane. Tô lá falando sobre esse contexto climático que tá tão presente no nosso dia a dia. Mas também é isso, eu tô lá vivendo, né? Postando a minha vida, o que eu gosto de fazer, meus rolês, festas, eventos, tudo. Que eu sou sagitariana, né, gente? Então, gosto de viver também. Obrigada e espero que a gente se encontre por aí. Amei! Até o próximo, gente. Tchau!